que não pode ser considerado um dado menor. No muro da escola de teatro foi pichado "Fora Viado", numa referência a Eros Martins Gonçalves. Eu te faço uma pergunta, Juscelene. Você acha que a homofobia também foi um componente fundamental dessa campanha difamatória que sofreu Eros Martins Gonçalves pela imprensa e pelos próprios agentes do teatro em Salvador? E nesse momento em que a gente instaura uma comissão da verdade oficial do governo federal e que nós parlamentares trabalhamos numa comissão parlamentar da verdade, memória e justiça, em que a recuperação da figura de Eros Martins Gonçalves e do contexto político que produziu e que destruiu ele podem colaborar para a nossa identidade e para que a gente não cometa esses erros? Nossa, tem muita coisa para falar aí. Em primeiro lugar, lógico que contribuiu. Agora deixa eu colocar as coisas nos termos da época. A questão da sexualidade nos anos 50 e 60 era uma questão velada, não era uma questão aberta como hoje a gente está acostumado exatamente a trazer à tona. Mas o fato de exatamente ir parar no muro o viado, está claro que a questão estava mais do que forte, pelo menos na Bahia reacionária da época. Agora veja só, João, preste atenção numa coisa. Eu debato isso muito, não no livro, mas aí porque o livro provocou a tese de doutorado. E eu analiso da seguinte maneira. Talvez hoje ainda no Brasil, mas eu estou falando sobre a Bahia vira metáfora do Brasil. A Bahia é uma província. Ela não está discutindo instituição, ela está discutindo pessoas. Então, assim, as ideias das instituições, elas não estavam no debate. Estavam no debate as questões pessoais, a maneira de como se comportar, né? Às vezes o gênio de alguém, se ele era gentil ou se ele era mais agressivo. Esse foi um debate pequeno que se estabeleceu em torno de uma instituição que tinha metas muito, muito maiores do que um simples personalismo de época, né? E o que é que acontece? Olha só, eu analiso muito o quê? A história pré-64, não só a história da pós-ditadura militar, a história pré-64 no Brasil está toda para ser contada. As pessoas que destruíram a memória de Martim na Bahia foram as mesmas pessoas que deram as mãos aos militares que entraram no poder depois. Você vai vendo as estratégias jornalísticas, as estratégias jornalísticas de destruição da memória são as estratégias que vão ser elencadas por esse mesmo grupo. Eu já disse, memória não é porque eu estou igual, eu estou dizendo, eu acredito que memória é repetição, porque memória precisa ser contada. E em determinados momentos a história não foi recontada, foi contada ao contrário. Eu acho fascinante quando o Eros Bauer fala sobre o mestre Vitalino, porque eu lembro que exatamente o choque que eu senti, exatamente como eu disse, né? Membro de uma geração baiana que aprendeu a entender Martim pelo avesso, o avesso das campanhas jornalísticas contra ele. Então, numa bela conversa de entrevista com ele, eu anotando, e ele fala sobre o boi do mestre Vitalino, essa experiência de Martim recolher assim, uma escultura extremamente popular, num momento onde ela não era tão conhecida assim, era pioneiro mesmo, de mostrar a importância daquilo, de feiras nordestinas. Isso é 40, é preciso lembrar, isso é 40. E leva para Londres, para um grande museu, Ashmolean, e trabalha com cultura comparada. Aí eu lembro do meu choque, como o Martim Gonçalves se interessava por cultura brasileira, porque na década de 90 na Bahia, nós aprendemos que Martim era um estrangeiro, adepto de estrangeirismos, que só montava textos estrangeiros, e foi por isso que ele foi expulso da sua terra tão ciosa. Houve uma peça em homenagem aos 40 anos da Escola de Teatro, nos anos 90, e o nome da peça se chamava Casa de Eros, que é a Escola de Teatro, e Eros é o primeiro nome do Martim Gonçalves, é Eros Martins Gonçalves Pereira, ficou Martim Gonçalves. E ele depois tirou esse Eros do nome, do prenome, assinou só Martim Gonçalves. Ele falou, não tem mais idade para ter como nome Eros. Quando ele envelheceu depois de 30, eu falei, não, ninguém pode se chamar Eros. Aí ele tirou o nome, porque os irmãos todos têm nomes gregos, né? Eros, Hebe, enfim, Laio, né? A mãe era uma adepta da leitura da cultura clássica, né? Eu acho que se eu produzir mais um filho, eu não sei se eu vou me controlar também. Eu vou ser mais criativa. Mas o que acontece?
E lembro dessas entrevistas, porque aí é interessante falar, que eu sei que é a abordagem que Jean quer trazer. A história da cultura brasileira nos últimos 60 anos, eu diria, ela foi muito centrada no que disseram os jornais. Os jornais mentiram durante 60 anos, porque foram obrigados, porque foram censurados, porque foram pressionados e porque a história foi muito mal contada mesmo. A política estava muito envolvida. História não se faz com disse-me-disse. História se faz com cruzamento de informação. Então, um dos primeiros choques, exatamente que eu senti, aí como pesquisadora, foi que eu adentrei no mundo da historiografia lendo os jornais baianos. Aí, quanto tempo eu perdi? Porque os jornais exatamente fizeram isso. Mentiram, contaram histórias contrárias, criaram figuras obsessoras, obsessivas, perseguições. Nesse primeiro estágio, eu lembro de ter encontrado exatamente essa carta aqui, uma carta muito corajosa da Lina Bobardi, que é a criadora do MASP em São Paulo, arquiteta, italiana que veio para o Brasil também no pós-guerra, muito amiga do Martim Gonçalves, amiga do Hélio Aspal, com vários trabalhos, né, juntos. E ela escreve uma carta em meio à campanha contra o Martim, dizendo que não foi ela que organizou uma famosa exposição chamada de Bahia, na Bienal de São Paulo de 1959, que tinha sido Martim, o criador dessa exposição Bahia. Essa exposição Bahia ela tem um papel importantíssimo para o que hoje a gente sabe que é a Bahia, imageticamente falando. Essa relação com a cultura, trazer a cultura popular, trazer a cultura africana, nossa, a cultura africana inteira na exposição Bahia. Martim vem da escola de medicina, os estudos africanos do Brasil começaram nas escolas de medicina, porque a questão do movimento negro era muito entendido no período dos anos 20 como uma doença, como um surto. Foi assim que os estudos de cultura afro foram iniciados no Brasil. E ele, como aluno de medicina, as cartas que o Hélio me cedeu para analisar, ele já estava pesquisando isso aos 17 anos. Aos 17 anos, ele dizendo que ia em Recife, não se chama candomblé, como na Bahia, se chama Xangô, que estava indo para um Xangô. Eu fiquei cada vez mais surpresa com essa figura que crescia. Ora, eu conheci o Martim, um adepto de estrangeirismos, porque eu estava falando sobre a casa de Eros, que pelo jeito não é uma boa homenagem, né? É que nem chamar a casa do, sei lá, do seu apelido pior que você tem. A casa do Eros não é um bom apelido. Não dá nome, né? Não dá nome. Não dá nome. É fugir do nome, né? Martim Gonçalves, porque esse era o nome forte. Batizar a casa de Eros, de alguma maneira, era insistir, apesar de toda a boa intenção, no silêncio. A Casa de Eros é uma peça sobre Martim Gonçalves da Escola de Teatro, onde Martim Gonçalves entra mudo e se calado. Lembram quem assistiu? Baianos que assistiram então aqui. Ele entra mudo e se calado. Isso me marcou tão profundamente, eu disse, nossa, como é que o criador, porque essa peça também foi escrita em cima do que o jornalismo na época tinha feito, silenciado as falas. Então, parte do início desse trabalho que eu comecei a fazer foi me surpreender o quanto Martim Gonçalves tinha falado, porque ele tinha falado muito. E aí é interessante perceber como a história vai sendo construída, como as figuras vão sendo relatadas. Porque exatamente foram 5 anos de grande atividade na Bahia, onde uma escola de teatro era algo extremamente não respeitável na sociedade baiana, ou era algo acessório. Martim Gonçalves cria uma escola de teatro ligada a uma universidade, algo pioneiro para o Brasil. Então era incompreensão de todos os lados também, é importante perceber isso. Nos dias de hoje, uma escola de arte ela ainda é algo que precisa se enquadrar na estrutura universitária, ela não está muito confortável. A dinâmica acadêmica parece que não acolhe muito bem o criário, o criativo. Nesse processo, né, de entender o que foi que os jornais fizeram, primeiro levantaram a figura e depois derrubaram, parte dessa derrubada foi sim veladamente construída por conta da sexualidade dele, que não era assumida, não era um tema, não era uma questão. Mas, lendo as cartas de Glauber, é interessante ver, e as pessoas da época falando, que o Martim Gonçalves, ele tinha... Ele era odiado por todos os lados, depois ele foi odiado por todos os lados, inclusive pelos homossexuais na Bahia. E foi muito difícil destravar isso na pesquisa, porque os homossexuais não apoiaram um homossexual. E eu dou uma resposta aí na tese, que é uma resposta polêmica, mas eu acho que é extremamente atual. Martim Gonçalves era um tipo específico de homossexual, que a época a Bahia não estava muito acostumada a ver.
Na Bahia existiam dois tipos, duas tipologias, se é que eu posso, me permito entrar na seara. Não, você... Eu levantei a bola para você entrar na seara. Então, existiam duas tipologias. Existia o homossexual enrustido, que era casado com alguém e assumia uma visão. Isso é década de 50. Né? E assumia uma vida pública de casal, com filhos e tudo mais. E existia o que o próprio Glauber vai dizer, essa carta é muito reveladora para mim, por isso que eu trabalho tanto nela. O termo da época era bicha, né? não era viado, desculpa, o termo da época era viado. E existiam os viados loucos. Então, só existia duas chances de você ser viado. Um que é da bandeirola, né? E o outro, você bem trabalha com isso. E o outro, exatamente esse que não assume. E que é, entre aspas, o comedor. Martim, ele era o terceiro. Ele estava num outro patamar. Ele não estava discutindo isso nessas oposições. Nem criou uma máscara social para ser bem acolhido, né? Nem criou uma máscara social para bem acolhido. E a questão da sexualidade dele não era debatida de forma expressiva pelo corpo, etc. Ele causou, então, revolta também nesse aspecto. E não é à toa que o nome e o muro da escola, entre outras coisas como abaixo Martim, paranoico, né, paranoico, porque ele era um professor muito exigente. Ai, que medo, né? A universidade chega muito paranoico. E fora daqui, forasteiro, fora. E viado, fora viado. Olha as dinâmicas que estão em jogo aí. De todo modo, o Odorico Tavares, que ele era o homem de Assis Chateaubriand na Bahia, porque as pessoas eram assim na época, tá? Era um coronelismo que talvez não tenha acabado de todo, não. O homem do Assis Chateaubriand na Bahia, ele começou muito amigo do Martim, depois ele brigou, exatamente porque Martim, ele não permitia que a área da arte fosse gerenciada por outras questões como econômicas e políticas. Ele era muito cioso das questões técnicas. E foi por isso que ele entrou num debate ferrenho com muitos donos da cultura baiana. Exatamente por isso. A grande cisma, se é que eu posso utilizar o nome, imaginem vocês, o que era ser dono nos anos 50 de todos os principais jornais locais, que era o Diário de Notícias Matutino e o Vespertino do Estado da Bahia, de duas rádios e da única televisão. Era controlar as mentes, né? Numa boa, sem nenhuma relação de referência direta e de manipulação pura, mas era controlar as mentes. E o que Martim foi se encontrar, só para concluir, e o Odorico Tavares vai fazer a mesma coisa com a Lina Bobardi. Ela é meio expulsa da Bahia também nos anos 64. Um escândalo. Os mesmos métodos. Os canhões apontados para o Teatro Castro Alves. Teatro Castro Alves, onde ficava o Manso. Expulsaram a Lina da Bahia com canhões. É lamentável isso. Mas é uma mão que a sociedade civil econômica deu aos militares depois. Não é uma questão com os militares. Os militares não estavam muito ligados. Esse aspecto me interessa muito da sua pesquisa, né? Eu acho que eu já fiz um convite, acho que você tem que falar lá na comissão sobre esse aspecto da sua pesquisa. Isso é fundamental para a gente entender, né, o contexto do golpe, dos desdobramentos. E aí eu faço uma pergunta para você, Hélio. Na sua fala inicial, você disse que Eros Martim Gonçalves não sobreviveu ao período de chumbo, dos anos de chumbo. Não sobreviveu por que motivo? Não sobreviveu, ele adoeceu, a relação dele com aquele aspecto de endurecimento dos militares prejudicou a criação dele. E essa para você e para a Juscelina eu faço a pergunta logo depois, que é, essa inteligência baiana dos anos 50 e 60 deixou herdeiros. Como é que esses herdeiros dessa inteligência receberam o seu livro e a sua pesquisa? Olha, ele nasceu, Martim era de uma geração, de uma outra geração, nasceu em 1919, né? E nós todos sofremos durante o período do golpe de Estado, sobretudo no começo, né? Porque as peças eram censuradas, havia censura em Brasília do texto, depois havia censura de espetáculo nas capitais, né? Então nós sofremos muito com essa questão, né? Mas ele adoeceu, ele estava doente já, então não suportou, não viveu para ver o desdobramento. Ele morreu em 72, né? 73. 72 morreu no início de 72, né? Eu sobrevivi e continuei lutando, mas era muito mais jovem e, como nós todos de teatro, lutamos durante esse período, né? Foi um período difícil, heróico, mas muito criativo também, né? Mas ele teve uma mágoa muito grande, ele sofreu muito com essa questão da Bahia.
Tanto que ele não tocava muito nesse assunto, eu conhecia o arquivo e ele não mostrava esse arquivo, não é muito, né? Ele não falava muito sobre essa questão. Continuou amigo de Lina, e muito amigo. Lina foi embora da Bahia também, como nós dissemos, ela ficou mais um pouco tempo, ela ficou até 64, quando os canhões da ditadura apontaram para o Teatro Castro Alves, porque o Museu de Arte Moderna funcionava no foyer do Teatro Castro Alves, aquele teatro lindo, aliás, um projeto lindo, e ali que ela era ali que se faziam as exposições, se realizavam as exposições do Museu de Arte Moderna da Bahia. Ela foi expulsa da Bahia com canhões, ele saiu antes, né? Ele saiu antes, em 61, ela saiu em 64, continuaram amigos, né? E é isso, não sei se eu respondi, mas é uma pessoa também, foi uma pessoa também tardiamente vítima também de toda uma questão política e social que se armou ali. Foi bom você falar da sociedade civil que permitiu isso. A Lina sempre me dizia, não pode culpar os militares. Os ministros do governo militar eram todos civis. E a sociedade civil abraçou. A sociedade civil abraçou. A TFP, a Transição Família